Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo junto ao Centro Espírita Diógenes Medeiros. Como é de praxe da casa, vamos, ao iniciar o estudo, fazer uma prece. Então eu peço a todos nesse momento que nós busquemos elevar os nossos pensamentos, buscando as luzes do Mestre Jesus, que essas luzes possam ser derramadas sobre nós, trazendo a paz, a harmonia, a tranquilidade. Que nós possamos ser instrumentos do Teu amor, Senhor. Que nós possamos atingir os Teus objetivos e não os nossos. E é em Teu nome, Senhor, em nome dos nossos irmãos espirituais, coordenadores e dirigentes desse trabalho, que nós damos por iniciado a mais essa noite de estudo. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo, né, Os Mensageiros, de André Luiz, eu peguei os slides na internet, porque os slides foram muito bem feitos, e esse capítulo, né, o 6 e o 7, são capítulos que tem, não, na verdade, não o sétimo, né, mas o sexto é um capítulo que dá para a gente trabalhar vários assuntos que nós vamos abordar nessa noite. Então, esses slides foram elaborados pela Bruna, né, Bezerra, e eu peguei para utilizá-los, que vai cair bem legal com o estudo desta noite. Então, vamos lá ver quais são os tópicos, né? No capítulo 6, que se chama Advertência Profunda, a gente vai encontrar 8 personagens, né, que é o Telesforo, Aniceto, o Vicente, as duas senhoras que estão com o Otávio, né, o Otávio, a Marina e o André Luiz. O local é a Colônia Nosso Lar, o Ministério das Comunicações. E os ensinamentos destacados são as causas do sofrimento, provas e expiações, mediunidade, ignorância, tempo de servir, missão do espírita e reforma íntima, né? Você viu que é muito tema para a gente estudar, né? Então, a gente vai tentar, da melhor maneira possível, colocar, né, todos esses temas, que são temas que no decorrer do capítulo 6 eles vão aparecendo. Então, né, quais são as causas do sofrimento? Telésforo, né, ele na palestra lá que ele dá, ele vem trazer, né, então a gente é destacado algumas das suas falas. Então ele vem falar, ó, fazem-se ouvir na terra gritos comoventes de sofrimento. Olha, isso aí é em torno de 1945, 46, 47, né? E a gente vê, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre provas e expiações, né? Sobre a terra como essa oportunidade de trabalho. Então, é bem atual, e eu acho que é até mais atual, né? Porque nessa época do livro, o mundo tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial. E hoje, né, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por... isso traz dificuldades, muitas vezes psicológicas. E a gente vê o sofrimento bate muito às portas da casa, a casa espírita, né? Então, tudo passa, gente. Tudo passa e isso também vai passar, né? São momentos de aprendizado. A gente tem que ter essa ideia de que nós estamos passando por uma oportunidade de aprendizado. E ele continua. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo. Não olvidemos, deste modo, o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida
para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas, né? Então, Telésforo, né, ele vem falar disso, de que todo sofrimento que a gente passa aqui na Terra é uma oportunidade de trabalho e que por mais que a gente ache que esse sofrimento, né, quando a gente está encarnado, por mais que a gente ache ninguém quer passar por isso, mas a ascensão é uma coisa que é consequência desse aprendizado. Então, lá nas obras básicas, né, a gente vai encontrar que as aflições são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. A gente vai ver também no capítulo 5, no item 3, né, bem-aventurados os aflitos, que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justas. E lá nesse capítulo também fala que há duas espécies, né, de sofrimento, de aflições. E uma ela está ligada com a vida presente e a outra com a vida passada. Então, muitas das vezes, se a gente perceber ou olhar para dentro dos nossos sofrimentos, é lógico, igual eu acabei de falar, a gente está passando por uma coisa que não é comum, né? Então, por exemplo, a pandemia não é uma coisa que acontecia todos os dias, né? Outro dia mesmo eu estava falando. A gente não imaginava que iria passar por isso, né? Então, a história que os meus filhos vão contar para os meus netos, né? E eles vão falar, nossa, meu avô, meu bisavô passou por uma pandemia, né? Então, ou seja, a gente não imaginava que a gente ia passar por isso. Mas no nosso dia a dia, muitas das aflições que acontecem com a gente, elas estão ligadas, né, a causas atuais, ou seja, escolhas que nós fazemos nessa existência. É lógico, é evidente que as escolhas que nós fazemos nessa existência, elas estão ligadas às nossas tendências. Então, a partir do momento que então é uma coisa assim meio dúbia, né? Então, quer dizer, a maioria dos nossos erros estão ligados às más escolhas dessa vida, mas essas escolhas elas estão ligadas com as nossas tendências, ou seja, estão ligadas com todas as nossas vivências passadas que vão formar o nosso psiquismo, que vai influenciar nas nossas escolhas, certo? Algumas provas, algumas expiações, essas estão diretamente ligadas com erros do passado. Então a gente vai ver lá no Evangelho também que ele vem falar assim, que o sofrimento é uma consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Então, o sofrimento é uma coisa natural ligada ao nosso caráter, ligada às nossas tendências, ligada às nossas escolhas. Então, ele lá no Evangelho vem falar assim, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Então, ou seja, a gente tem as nossas tendências, né? E essas tendências elas vão influenciar nas nossas escolhas. Então a gente vai falar dessa questão da reencarnação e o capítulo 5, 6 e 7, né? Ele está ligado, então, por exemplo, a gente vai contar a história rapidamente do Otávio, que ele tinha lá ele fez uma preparação, mas quando estava aqui na Terra, as tendências falaram mais alto para ele. Então, quando a gente vai discutir isso também nessa noite, que a gente traz essas tendências, a gente reencarna para evoluir, a gente tem a missão educadora dos pais, ou seja, a gente tem os pais que vão nos auxiliar
a dar ensinamentos novos. Então, esses ensinamentos novos, se eles são assimilados, né, na nossa educação, quando a gente chega às tendências, quando chega às provas, né, às oportunidades da gente colocar em prática o que a gente aprendeu, então isso que foi construído, que foi aplicado, que a gente aprendeu através da nossa educação, e a gente está falando aqui da educação moral, né? Daí a gente vai começar a fazer as nossas escolhas. Mas é que, como lá no texto do Evangelho, vem falar assim que muitas das vezes os nossos sofrimentos são consequências, né? São consequências da nossa imprevidência, do nosso mau comportamento, da gente não limitar os nossos desejos. Ele lá continua, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência. Porque, olha só, né, o que o Espírito Superior vem falar? Para a gente interrogar a nossa própria consciência. Por quê? Porque normalmente a gente quer pôr a culpa em todo mundo, menos em nós, né? A gente não quer perceber ou olhar para dentro da gente e buscar aonde está a raiz dos nossos problemas. Então a gente tem um problema, a gente acha que a culpa é do outro, que a culpa é do pai, que a culpa é da mãe, que a culpa é do irmão, que a culpa é do vizinho, que a culpa é da esposa, ou que a culpa é do marido, que a culpa... Mas a gente não para. Então ele fala assim, para! Qual que é o seu problema hoje? Meu problema é esse. Faça uma análise. Conhece-te a ti mesmo. Né? Então a gente fala muito isso. Aqui, né? No Diógenes de Medeiros, por exemplo, eu sei que é uma coisa que a gente bate muito, mesmo porque o Evangelho e o Livro dos Espíritos, eles vêm falar, né, do conhece a ti mesmo, do autoconhecimento, da gente fazer, né, uma autoanálise, um autoconhecimento. Por que disso? Porque isso é importante. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai começar a identificar a raiz dos nossos problemas. Porque a gente só fica batendo cabeça no efeito, mas a gente não procura resolver, né, a causa. E a educação tem que ser trabalhada na causa e não no efeito. Se a gente ficar só remediando o efeito, a gente vai passar uma existência toda só remediando o efeito. Resolve um problema, tem outro. Resolve um problema, tem outro. Quando eu trabalho a causa, eu mudo o efeito. Eu mudo o resultado. Né? Então, se eu faço diferente, eu mudo o resultado. E ele continua. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a nós mesmos? O homem é assim. Num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. O homem os evitará quando trabalhar para seu adiantamento moral e intelectual. Então, como é que a gente pode trabalhar esse adiantamento moral e intelectual? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132 que a gente falou, onde os Espíritos perguntam a Kardec qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos. E daí lá os Espíritos respondem a Kardec, Deus a impõe ao homem a fim de elevá-los à perfeição. Então, nós só estamos encarnados aqui na Terra para progredir, não tem uma outra finalidade. A única e exclusiva finalidade da encarnação, de estarmos aqui na Terra, é para buscarmos a nossa evolução espiritual. A gente não está aqui na Terra de férias, de passeio. Eu estava lá, a André Luiz estava lá em nosso lar, falei, eu vou lá para a Terra, estou cansado aqui de nosso lar. Não, gente, é o contrário. A gente vem aqui para passar por essas provações, para passar por essas expiações, para colocar inteligência, né? Para a gente pensar sobre isso. Hoje me veio até agora uma imagem que eu vi hoje sobre crianças sem
e com celular. Então a criança sem celular, mas dá para a gente fazer analogia muito legal com a questão do espírito encarnado. Então a criança, vamos imaginar um triângulo, né? Imaginar um triângulo. A criança, né? Ela tem o tédio. Então nós também temos o tédio. Então a criança ela tem o tédio. Quando ela tem o tédio, ela tem que pensar. Então essa é uma das bases das arestas do triângulo. Ela tem que pensar. A partir do momento em que ela pensa, ela vai arrumar uma brincadeira. E essa brincadeira ela tende a ser maior porque gerou de um pensamento. Então ela tende a ser maior até o momento em que ela entra em tédio de novo. Perceba. Então ela tem tédio, tem o pensamento, né? Entra na brincadeira e, né, porque você vai brincando, chega uma hora que você fica entediado daquela brincadeira. E daí ela dá o exemplo da criança com o celular. Então a criança tem o tédio e ela vai olhar o celular. Ela entra em tédio de novo e olha o celular. Entra em tédio de novo e olha o celular. Então ela não pensa. E nós, espíritas, então isso, né, dá para fazer a analogia, porque nós espíritas, então a gente desencarna. Então a encarnação é essa oportunidade desse pensamento. O que eu vou fazer? Daí eu tenho a ação que gera um novo conhecimento. Daí eu vou desencarnar, vou lá para o mundo espiritual. Então é mais ou menos assim. Então eu estou encarnado, eu tenho que passar por situações de tédio, por problemas, por dificuldades para que eu possa pensar. Eu não posso, então, quando eu não busco a raiz do meu problema, é como se eu ficasse ali, tédio, celular. Então, buscar a raiz do meu problema é pensar para solucionar meus problemas. Então eu não posso ficar só enxugando gelo. Eu tenho que pensar de uma maneira em que eu possa deixar o gelo ali numa temperatura em que ele não derreta. Então, se ele não vai derreter, ele não vai. Então, quer dizer, tá vendo? A gente vai pensar e a partir do momento em que eu penso, né? Eu vou criando, eu vou modificando as ações, meus pensamentos, meus atos, e assim eu vou evoluindo, né? Então a gente está aqui encarnado para isso, para a gente evoluir, para a gente sofrer as vicissitudes da vida. E sofrer vicissitudes não é passar por vícios, né? Às vezes a pessoa tem, vicissitude tá ligado. Não, vicissitudes são as oportunidades, são as provas da vida, e isso, né, é nisso que está a expiação, porque nós temos que passar por isso. Então, estar encarnado é ter a necessidade de comer, é ter a necessidade de beber, é ter necessidades básicas, né? E isso faz com que o homem pense, busque uma evolução. E essa evolução, a princípio, na nossa condição de espírito terceira ordem, está muito ligado a matéria, mas a gente já vai tendo lapsos espirituais. E quanto mais a gente vai evoluindo, vai aprendendo, a gente vai ligando, né, as ações, não só ações materiais, mas a gente vai buscar também, né, ações espirituais. Então, dentro ainda das provas e expiações, a gente tem mais 2 trechinhos, né, do Telésforo, onde ele fala: centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando a necessidade de resgate ao serviço redentor. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis, e agasalharemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oportunidade de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais, né? Olha as palavras de Telésforo.
de que muitos irmãos que vêm do nosso lar, porque nosso lar, sim, não é uma colônia evoluída, não. É a gente mesmo que desencarna com os nossos erros, com as nossas visões materiais ainda, né? Então a gente já discutiu muito disso no nosso lar, da visão material, da visão não material, mas da visão em que André Luiz sofria muito da influência ainda da matéria, da vivência dele, né? Então ele não estava ainda, ele não se apercebia ainda da questão espiritual do nosso lar. Então ele tinha uma visão material. E até legal no Mensageiros, nas palavras de Emmanuel, no prefácio, em que Emmanuel vem comparar até, né? Faz a comparação de um macaco, né? Ou seja, você vai apresentar o macaco e ele vai ter a visão dele, né? Então a visão era uma visão muito materialista de André Luiz nos primeiros momentos dele no nosso lar. A partir agora dos Mensageiros, ele começa a ter uma visão espiritual do nosso lar. Então, por isso que o livro Mensageiros já começa a tratar disso, começa a tratar de questões espirituais, né? Então, a questão dos mensageiros, dessa preparação dessas pessoas que reencarnam. Então, e as pessoas, elas reencarnam e elas têm necessidades do resgate e elas se perdem. E muitas das vezes elas acham, né, que aqui é um vale tenebroso. E não, a Telésforo vem falar que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Vamos esquecer os nossos erros do passado e vamos buscar, né, as obrigações. Desculpa aqui, gente. As obrigações do futuro. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que vem falar do esquecimento do passado, na questão 393, Kardec começa a fazer um questionamento filosófico, né? A pergunta dele é mais um questionamento filosófico. Como é que o homem pode ser responsável pelos seus atos e resgatar falhas das quais não recorda? Então, olha o questionamento de Kardec. Eu estou lá em nosso lar, ou numa colônia qualquer, ou num local qualquer, né? Então, eu identifico em mim alguns erros e eu quero reencarnar para corrigir esses erros. Daí Kardec faz esse questionamento. Mas se eu volto e não recordo, como é que eu posso resgatar alguma coisa, né? Então, a doutrina espírita, os espíritos vão explicar, olha, não é bem assim, você tem as suas tendências, né? Você não se recorda daquela programação, mas você tem as suas tendências e são as suas tendências que você tem que vencer. Então, seria até... Na verdade, você tem que, a partir do momento em que você executa, em que você começa a trabalhar as suas dificuldades, é que traz o aprendizado. Então, se eu chegasse, né? Se Deus chegasse e falasse, Sérgio, olha, se você for no centro todos os dias, você não falar palavrão, você não fazer isso, você não fazer aquilo, você tem o reino, né? O reino eterno, você vai para o paraíso. Né? Então, na verdade, só que cada um conhece a sua consciência. Então, mesmo que eu soubesse disso, eu tenho a minha consciência, mas será que a minha consciência fala, puxa vida, será que eu vou conseguir fazer isso? Né? Então, ou seja, essas coisas elas têm que ser feitas naturalmente. Eu tenho que amar ao próximo naturalmente. Mesmo que hoje a gente não consegue ter esse amor natural, né? Eu não consigo amar o próximo naturalmente. Eu não consigo perdoar o meu inimigo. Eu falo, puxa, eu não consigo perdoá-lo. Então lá a gente vai lá no Evangelho, o que os bons espíritos nos falam? Bem,
Ser espírito terceira ordem, você ainda não aprendeu, você ainda não entendeu a dimensão do que é o amor. Mas se você não consegue ainda perdoar, ou melhor, né, você não consegue ainda amar o seu inimigo, vamos fazer o seguinte, num primeiro momento, perdoe, não pense nele, não queira o mal a ele. Se ele precisar de ajuda, ajude-o, não queira nada em troca. Então perceba-se, né? Percebe que eu estou numa faixa evolutiva em que eu sei que eu tenho que amar ao meu inimigo, mas eu ainda não consigo amá-lo. Mas eu tenho um caminho, eu não vou prejudicá-lo. E que isso já é uma evolução, porque numa outra vida eu já prejudiquei ele. Agora, se eu lembrasse de tudo que eu fiz... Então, ou seja, são tendências que nós trazemos, e não é por acaso que a gente não gosta do inimigo, está ligado a outras vidas, ou está ligado a uma condição fluídica nossa, uma condição fluídica dele que não bate, né? A gente normalmente fala, né? Ah, não bateu o santo. É condição fluídica. Mas então eu vou começar a respeitá-lo. Então, no primeiro momento, eu vou respeitá-lo, vou buscar entendê-lo, a partir do momento que eu busco o meu auto-entendimento. Então, Kardec vai questionando, né, como pode aproveitar-se da experiência adquirida sem experiências que caíram no esquecimento. Mas não caíram, porque estão lá como tendências. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse uma primeira, e assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Daí os espíritos respondem, né, com grande sabedoria a Kardec. Então, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Então, ou seja, cada nova existência nossa, a gente está mais evoluído. Então, não existe nem estagnar, gente, né? A doutrina espírita vem afirmar, né? A doutrina espírita afirma, os bons espíritos afirmam isso, que nós não retroagimos, que nós não, né? Então, ou seja, que o processo de aprendizado é sempre contínuo. Ah, Sérgio, mas aquela pessoa só fez o mal, mas daquele mal ele vai trazer um novo ensinamento. E se ele só fez o mal é porque nas suas tendências, no seu passado, ele era pior. Hoje ele está melhorzinho. Mas são experiências. Eu lembro de um matador de aluguel, né? Não vamos citar o nome dele aqui, né? Porque seria falta de caridade. Um matador de aluguel que ele foi preso, né? E na cadeia, eu não sei o que aconteceu, assassinaram o filho dele. E quando ele soube na cadeia que tinham assassinado o filho dele, ele teve uma dor muito forte, né? Porque ele tinha uma ligação muito grande com aquele filho. E dizem, né, que ele falou, poxa vida, hoje eu sei o que eu fiz para tantos pais e tantas mães. Percebam, ele matava uma pessoa que ele achava, né? Então não vamos discutir isso, se ele tá, né? Então ele achava que ele estava fazendo uma coisa certa, né? Em matar alguém. Só que quando ele percebeu que esse alguém que ele tirou a vida, ele tinha um pai e tinha uma mãe. E que esse pai e essa mãe sofreram pela morte dele. Então, é um start para que numa outra encarnação ele faça diferente. Que ele busque, através da educação, através de outros meios, resgatar aqueles irmãos que estão, né, no erro. Não ceifando as vidas, mas dando a esses irmãos novas oportunidades, levando esses aprendizados que os bons espíritos vêm nos dizer, que a cada encarnação a gente tem a nossa inteligência está um pouco mais evoluída, a gente vai ter uma nova educação dos pais, então eu vou saber melhor distinguir o bem do mal.
E daí os espíritos questionam, mas aonde estaria o mérito se ele recordasse de todo o passado? E se ele recordasse de todo o passado, então por que nós morreríamos? O desencarnar, ele é esse processo mesmo para que a gente possa dar uma descontinuidade, né? Para que quebre quebre aquela sequência, como a gente fala assim de uma virada de ano, né? Porque para o espírito não tem tempo, mas para nós encarnados, quando dá lá 31 de dezembro, 1º de janeiro, e a gente comemora o ano novo, a gente se enche de esperança para um novo ano. Quando a gente faz o aniversário da gente, a gente se enche de esperança para esse próximo ano. A gente faz projeções, a gente faz metas. E assim também é o espírito, ele desencarna por isso, para dar uma quebra naquilo, para que ele vá lá para o mundo espiritual, para que ele tenha percepções, para que ele lembre de erros que ele fez no passado contra aquele um que ele odeia, né? E que ele perceba que ele pode fazer diferente. Mas se ele ainda não conseguir perceber isso, gente, ao reencarnar, ele vai ter uma nova educação, novos amigos, novas influências. Ele vai ouvir um pouco, vai ouvir sobre a doutrina espírita. Pode ser até que ele não se torne espírita, mas ele pode abrir uma palestra minha no YouTube aí, né, sem querer, e ele escutar um trecho em que fale sobre isso. Daí ele fala, puxa, isso tem uma certa lógica. Eu acredito na reencarnação. Pô, você entendeu? É um start. Então, os espíritos lá continuam. Quando o espírito entra na sua vida de origem, ou seja, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as falhas cometidas e as causas do seu sofrimento. Então, e a partir do momento que ele faz essa análise lá no mundo espiritual, ele pode perceber aquilo que ele podia ter impedido de fazer. E daí ele começa a compreender a justiça, a justiça através de um outro ponto de vista. Então ele começa a perceber novas oportunidades, e é onde muitas das vezes ele vai pedir uma nova encarnação. Então, né, nas obras de André Luiz a gente vai perceber muitos e muitos espíritos em novas encarnações e novas oportunidades, como a gente vai contar a história ali do Otávio. Então, normalmente, por uma tendência, ele vai procurar provas semelhantes àquelas que passou. Por quê? Porque há as nossas tendências do passado. Então, às vezes é um pouquinho complicado a gente falar isso, porque tem todo um ar assim de romântico, né? Um ar romântico quando a gente acha que a nossa encarnação é toda planejada lá no mundo espiritual. Então, se eu fiz mal para alguém, então eu vou ter a oportunidade. Tendência, gente. Atração. Amor e ódio. Amor atrai, o ódio imanta, né? Então, as nossas tendências vão nos levar às provas necessárias que a gente tem que passar. Então, vou dar um exemplo assim bem fácil. Se eu tenho a tendência de roubar, eu vou passar por situações em que eu tenho que provar que eu já aprendi a não roubar mais. E a minha própria tendência me leva nesses caminhos, né, que a gente chama de atavismo. Forças atávicas. Essas forças atávicas são as nossas tendências. Então, uma pessoa... É lógico que uma encarnação ou outra, a pessoa... As condições em que ela reencarna podem ali, o meio pode, de uma certa forma, tentar não, né? A palavra não é tentar. O meio pode meio que limitar ali uma tendência ou outra do indivíduo. Mas que uma hora ele vai ter que, né, despertar numa outra encarnação, porque é assim que a gente vai evoluindo. A gente vai vencendo, vai trocando os nossos vícios por virtudes. Então, ou seja, eu tinha um vício e adquiri uma virtude. Numa outra encarnação, essa virtude ela auxilia o espírito
na sua nova encarnação e ele vai adquirindo outras virtudes, mas é passinho de formiguinha, gente. Ninguém dá grandes passos. Quando a gente vê um Gandhi, tiver uma Madre Teresa de Calcutá, quando a gente vê um Chico Xavier, não foi numa encarnação, acordou ali, virou santo, não. Veio de lutas de encarnações, e daí nessa encarnação eles fizeram a diferença, vieram como espíritos missionários. Então para nós é formiguinha, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter todo esse cabedal de conhecimento e a gente vai ser missionário num mundo para outros espíritos. Ou a gente vai fazer a diferença no nosso centro espírita, no nosso bairro, na nossa cidade. A gente vai fazer a diferença. Mas isso é lá na frente. Agora é devagar mesmo. As vitórias são vitórias passo a passo. Por isso que a gente fala que a gente tem que prestar atenção que a encarnação é um processo de aprendizado. Quando a gente entende essa questão do processo, entende que é uma coisa, que é uma luta diária. Todos os dias a gente tem que estar lá prestando atenção, né? Por isso que Jesus falou, orai e vigiai, né? Vigiai e orai. Então, todos os dias é essa hora de vigilância. Então, o Espírito ele vai trazendo as suas tendências. E através dessas tendências, né, que é onde ele vai começando a colocar em prática os novos aprendizados. Então, como a gente falou da questão do atavismo, né, das forças atávicas, o espírito ele vai sendo direcionado a provas, a expiações, por causa das suas tendências. E ali ele vai errando de novo, né? Ele não vai resistir às suas tendências e ele vai errar. Ou ele vai, numa hora ele acerta, numa hora ele erra, uma hora ele acerta, uma hora ele erra. Então, vamos só para a gente deixar bem claro, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem todas as nossas potencialidades. Livre-arbítrio, a consciência, né? O pensamento, a vontade. Então, entenda o seguinte. Se a pessoa, ela numa encarnação, ela só roubava. E ela achava que aquilo era certo, porque muitas das vezes, é até meio estranho a gente falar isso, a pessoa ela se acha no dever, ela acha que aquilo é certo, né? Daí ela tem o aprendizado. Então ela tem lá um pai numa nova encarnação que o pai fala, olha, essa borracha que você trouxe lá da escola é de um amiguinho, isso não é certo, porque os pais dele tiveram que trabalhar, né? Porque como é que aquela borracha chegou ali? Então isso tem um valor de trabalho, tem um valor, né, da afeição de ter escolhido aquela borracha. Então aquela criança vai aprendendo. Ela chegou com um lápis que não é dela, o pai, olha, vamos lá devolver esse lápis, que esse lápis não é seu. Esse lápis não caiu ali por acaso. Esse lápis tem um valor, tem um trabalho por trás desse lápis. Desse lápis. Não, a gente não está falando só do valor monetário, mas tem um valor moral, que aquilo é uma conquista do outro. E se você quer ter a mesma conquista, você tem que trabalhar para atingir essa conquista. Então existem os trabalhos materiais e também existem os trabalhos morais. Então essa pessoa que numa outra encarnação ele só roubou e ele tem ainda a tendência ao roubo, ele começa a ter uma nova educação, né? Ele vai ter uma nova educação. Vai chegar um momento em que, a partir do momento que ele tem essa nova educação, o seu livre-arbítrio fica maior, você concorda? Né? Então eu tinha um livre-arbítrio que era assim, roubar é certo. Hoje eu aprendi que, né, a minha tendência é roubar é certo. E eu aprendi do outro lado da balança que roubar não é certo. Que eu tenho que conquistar aquilo que eu quero.
e todos outros ensinamentos, né? Então eu tenho uma balança em que antes eu só tinha que a ideia de que roubar era certo, então, né? Roubar era certo, então eu não tinha escolha. É como se eu não tivesse escolha. Nessa encarnação eu desencarnei, encarnei de novo e eu tive pais que me ensinaram valores. Valores morais, valor do trabalho, né? Valores espirituais. Então eu tenho desejo de roubar. Então, antigamente, roubar era certo. Hoje, roubar é errado. Então, eu tenho uma balança. Então, a partir do momento que eu tenho uma balança em equilíbrio, quem faz a escolha? O Sérgio faz a escolha. Então, eu vou dar vazão à minha tendência ou não. Eu posso, algumas vezes, dar. Mas se em uma vez eu falo, puxa, mas meu pai falou isso, eu vou. Daí a gente vai voltar do exemplo lá do assassino. Então, de repente, alguém um dia me roube alguma coisa que eu goste muito. E eu falo, puxa vida, que sensação horrível. Nossa, essa é a sensação. Daí, quando há a abertura de consciência, eu vou pensar o quê? Poxa vida, eu faço isso para os outros. Então, eu vou, né? Eu não vou fazer mais. Bem, gente, então a Terra é esse local de provas e expiações, né? Então, tudo que nós passamos aqui na Terra está ligado a essas provas e essas expiações, né? Teósfilo, ele vai falar da enfermidade moral que está falando no capítulo, que é, no caso, a ignorância, né? Daí, Telésforo fala o quê? A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Então, mais ou menos isso que a gente está falando, né? Da questão, a questão da ignorância é a falta de conhecimento. É aquela falta, olha, eu só tenho isso, eu só tenho laranja. O que eu vou escolher? Laranja. Daí eu tenho laranja e maçã. Daí eu já posso começar a fazer escolhas. Então lá ele fala assim, como é que a gente pode combater a ignorância, né? Emmanuel, no livro Estude Vida, ele fala assim, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino do espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo da vida, deve e precisa estudar. Então, estudar não é a gente estudar ali, não está falando ali dos aspectos assim, da gente, não, do autoconhecimento, da análise, da percepção, né? De fazer uma reconstrução dos nossos aprendizados. Então, é importante isso, né? É importante a gente ter essa ideia de, quando a gente vem falar de combater a ignorância. Como a gente falou, combater a ignorância é estudar e conhecer e fazer a prática da reforma íntima. Então aqui entra a questão, né, da reforma íntima. Daí Telésforo, o que ele vem falar da reforma íntima? O Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendamos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Então, olha só a visão de Telésforo. Que a doutrina espírita, né, que o Espiritismo, essa revelação que é fundamental para os homens. Quando todo mundo tiver essa percepção, né, porque a doutrina espírita ela vem falar de uma realidade, ou seja, da vida após a morte, da imortalidade da alma, da reencarnação, então da necessidade evolutiva que nós temos. Mas o que ele vem falar? Olha, o indispensável é a construção do reino de Deus em nós. Ou seja, da gente buscar essa evolução espiritual, né? Fazer essa evolução
espiritual. Então a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuando na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro de si mesmo. Então a reforma íntima é isso, esse autoconhecimento que a gente tem que buscar, porque a partir do momento que eu tenho essa percepção, eu tenho a consciência de mim, eu consigo até entender melhor o outro. Então é o meio, essa reforma íntima é o meio da gente nos libertar das nossas imperfeições e a gente buscar, né, fazer objetivamente o trabalho do burilamento dentro de nós, conduzindo, né, compativelmente as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Então, estudar e conhecer. Essa é a dica que a gente dá para essa questão da reforma íntima dentro de nós mesmos. A prática é fora de si. Então, o aprimoramento do espírito é através do trabalho, através da lei de sociedade, através do nosso dia a dia, né? Então, o Teósofo vem falar também do tempo de servir, então da necessidade do trabalho. E o trabalho é essa oportunidade que nós temos da gente buscar essa evolução, né? Então, por isso que vem falar que o trabalho é uma expiação, e é mesmo para nós encarnados, né? Para nós que estamos aqui na Terra, porque através do trabalho é que a gente começa a desenvolver a nossa inteligência. Tem a asa do saber e depois a asa do moral, a asa do amor. Então eu tenho que compreender o que é amar ou como eu devo amar. Então para isso eu tenho que ter aspectos, né, cognitivos para ter essa percepção. Então a necessidade do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, é de extrema importância para o espírito, né? E eu estou dando uma corridinha aí porque falei bastante, né? Então, e o tempo é 1 hora. Essa palestra, por exemplo, daria para fazer 2, 3 horas, né? Então vamos falar só um pouquinho também sobre a mediunidade. Então lá, vamos ver o que Telésforo fala sobre mediunidade. Esse livro está muito ligado aos doutrinadores e aos médiuns, né? Ele fala: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir, né? Então, ou seja, o médium ele reencarna, mas ele esquece. Então, a partir do momento que ele esquece disso, ele tem uma ausência da noção de responsabilidade. E aí que está a grande... No livro a gente percebe isso, né? Telésforo, ele traz essa carga, que a mediunidade é essa oportunidade não só do aprendizado do médium, quando ele recebe aqueles irmãos, do aprendizado daquele doutrinador, que trabalha no esclarecimento daqueles irmãos, porque a gente não falou do conhece-te mesmo, da reforma íntima, das experiências. Então a mediunidade é isso também para o médium e também para o doutrinador, né? Por quê? Porque vem o irmão que numa outra encarnação ele está lá em sofrimento no mundo espiritual porque ele errou. Puxa, eu fui egoísta quando estive aqui na Terra. Às vezes a gente ouve, né? A gente trabalha lá nos grupos mediúnicos, então chega aquele irmão que está lá há anos e anos com ódio, preso ao ódio. E muitas das vezes a pessoa que ele tem ódio, ela já reencarnou por isso a gente fala que o perdão é importante para nós, o perdão não é importante para o outro muitas das vezes. É lógico que quando está ligada à obsessão, cessar
aquele pensamento magnético do espírito é importante. Mas muitas das vezes a gente fica com rancor do próximo e a gente fica remoendo aquilo por anos, e o outro nem sabe disso. Vocês já perceberam que muitas das vezes a gente se irrita com pequenas coisas? Então, por exemplo, a gente se irrita com uma situação lá, a pessoa entra e toda vez que ela entra, ela bate o pé ou ela bate a porta. E a gente fica com esse sofrimento a vida toda, sendo que era muito mais fácil a gente chegar na pessoa e falar assim, quando você bate a porta, faz um barulho que me incomoda. Você podia, ao entrar, não bater a porta com tanta força, fechar com mais delicadeza? Muitas vezes a pessoa não sabe disso. Sem perceber que você às vezes fica sofrendo. Então o ódio muitas vezes é assim, você fica com rancor, com ódio, fica com problema no estômago uma vida inteira e o outro nem sabe disso. Isso só fez mal a você. Então a partir do momento que você perdoa, você está ajudando a quem? A você mesmo, não é o outro. Então, muitas das vezes, se a gente é claro com o próximo, a gente resolve um monte de problema. E ele continua falando, deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis, como médios, muitos de vós, preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Isso aí é para mim, gente, que eu sou doutrinador lá no centro, né? Então a gente vai lá, vai doutrinar o espírito lá, ninguém doutrina ninguém. A gente vai lá, o trabalho dos irmãos espirituais. A gente só vai ali dar uma palavra de consolo. Mas muitas vezes a gente, aí que tá. É isso que o Telésforo tá falando. Você está aprendendo alguma coisa com aquele irmão? Você está falando para ele, irmão, isso está fazendo mal. Mas e você? Você passa pela mesma situação? Se você passa pela mesma, você está errado. Então você tem que perceber naquele irmão, perceber naquele diálogo todo o sofrimento que aquele espírito está passando, ele tem que servir para você. Então, quando eu falo uma palavra lá, quando eu levo uma palavra de consolo, aquela palavra ela tem que servir para mim primeiro, né? Seu Dias lá nos fala sempre, né? Lógico que a boca é perto do ouvido, porque quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir, né? Para os internautas, para as outras pessoas que possam ouvir a palavra, essa palestra. Seu Dias é um dirigente lá do centro, de muitos anos, de muita experiência, né? E palavras sábias, a boca é perto do ouvido, então quando a gente fala, o primeiro a ouvir somos nós mesmos. Então agora, eu ouço o que eu estou falando, então eu tenho que ouvir o que eu estou falando. Eu tenho que ouvir com o coração, e a partir do momento que eu falo, não é para eu fazer diferente, né? Não apaga. É para eu fazer diferente. Mas quando eu falo, não é que eu vou sair dali e eu já vou ter a virtude conquistada. Mas eu tenho que buscar essa virtude dentro de mim. Eu tenho que me esforçar, pelo menos. Para que quando eu falar para o Espírito fala, você fala a boca para fora. Eu estou falando a boca para fora, mas eu estou tentando. E é isso que eu quero que você faça também. Tente, porque não é fácil. Então, eu tenho que tentar também, para que o Espírito sinta firmeza naquilo que eu estou falando. E o Telósofo termina falando, raríssimos conquistam alguns êxitos nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação, né? Então são raríssimos. Mas a gente tem que se esforçar para isso. Buscar esse entendimento, né? E para a gente terminar, né? Vamos pegar aqui só
lá no livro Consolador, ele vem falar da mediunidade, ele fala o seguinte: o apostolado mediúnico não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é o que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Está lá no livro O Consolador. Então aqui agora também uma palavra para os médiuns, né? Eu vou fazer um estudo no sábado, que é para os médiuns, e eu vou falar sobre obsessão. E o legal que eu achei um estudo da obsessão que não fala lógico, da obsessão simples, fascinação, todo aquele esquema. Mas o estudo, né? Ele busca o entendimento do obsessor. Olhar por que o obsessor é assim. O autoconhecimento. Porque qual que é a lógica do estudo que a gente vai tentar colocar? A partir do momento que eu entendo o obsessor, eu posso perdoá-lo. O entendimento do obsessor. Então, o médium, ele tem que trabalhar isso. Por quê? Porque o obsessor vai vir nele, vai vir com ódio, vai vir com rancor, vai vir falando bobagem. E o médium, ele tem que passar o quê? Amor. Então, ele tem que ter na consciência dele que esse espírito que está com ódio, que está com rancor, que está querendo prejudicar o outro, ele tem, né, a ignorância, ele falta a ele conhecimento. Faltou a ele oportunidades, faltou a ele abraço, faltou a ele amor, faltou a ele uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão. Então, quando ele chega lá, o doutrinador fala isso. Poxa, irmão, você está sofrendo. Vamos parar com isso, vamos mudar seus pensamentos, as suas atitudes. É momento de mudança, é momento de oportunidade. Vamos agarrar essa oportunidade. A casa lhe dá essa oportunidade. E o médium tem que passar esse sentimento. Veio uma irmã uma vez em muito sofrimento. Então, tem coisas que a gente não consegue falar, verbalizar, né? Então, por exemplo, como é que eu vou verbalizar para uma mãe para que ela perdeu um filho? Como é que eu vou verbalizar isso para que ela não sofra? Falar que isso é uma prova, falar que ela está passando por expiação, né? Então, como é que eu vou verbalizar isso? E aquele espírito estava com tanta dor e eu não tinha palavras para falar com aquele espírito. Eu não tinha o que falar para aquele espírito, porque as minhas palavras, né, de espírito ainda inferior, espírito terceiro, fosse um Jesus, fosse um espírito de segunda ordem, ele teria... Mas aí que é a diferença, né? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Um espírito superior, quando ele fala, não são só as palavras bonitas que ele fala. Ele coloca uma força moral nas suas palavras. As palavras saem carregadas de amor, de compreensão, de afeto. Então não são as palavras, não é que as palavras, porque, por exemplo, eu posso declamar uma poesia maravilhosa, mas por que uma pessoa declama de um jeito e a outra? Porque às vezes ela põe essa carga emocional. Então o espírito superior, quando ele vai falar alguma coisa, ele carrega o quê? Uma carga emocional. Então eu não tinha o que falar para esse espírito. Então foi no momento em que eu falei para a médium, falei assim, fulana, abraça esse espírito. Ela está precisando de um abraço, né? Então às vezes ele não está precisando de palavras. Ele estava precisando de ser, aquela mãe estava precisando de ser abraçada. E daí eu pedi luzes para todo o grupo, então todos os médios que estavam lá, mentalizando luz. Então, ou seja, aquele espírito ele foi abraçado, né, moralmente. Então ele recebeu uma carga de carinho,
Então, ou seja, ela não precisava de palavras, ela precisava de sentimento e o sentimento ela recebeu. Então a mediunidade é isso, é essa percepção, é a gente ter essa percepção de tentar compreender o outro, de não julgar aquele espírito que está lá trazendo suas dores, por mais erros terríveis que ele tenha cometido, né? Compreender que às vezes a gente em outras encarnações também cometeu esses erros. Então, o bonito da mediunidade, o bonito ali do trabalho do dirigente é ter essa percepção e buscar essa compreensão. Então, através do estudo, através do conhecimento, através do nosso autoconhecimento, a gente se preparar para poder abraçar a esses irmãos, né? E para a gente terminar, gente, então, né, ficou algumas coisinhas para trás, como eu falei, né? Que o tema era muito grande, né? Só para complementar o que eu falei aqui, ó, olha as palavras do Espírito da Verdade, no Evangelho, no capítulo 6, né? Espíritas, que é a missão do Espírito. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos é a instrução por livros de instrução moral, para que eu possa ter a compreensão do outro. Então ele fala, ó, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nelas se enraizam. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E vamos lá para o capítulo 7. Na verdade, o capítulo 7... eu errei aqui, gente. O capítulo 7 é a queda de Otávio, né? Vem falar da queda de Otávio. Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre a queda de Otávio. Porque, na verdade, o capítulo 6, ele dá essa base, né? Essa base do ensinamento na questão da queda de Otávio. Então, o Otávio, ele estava lá triste, aparentava uns 40 anos, e André Luiz, buscando o conhecimento lá em nosso lar, foi perguntar, né? Conversar com ele, por que você errou? Daí Otávio conta a história dele, ou seja, olha, eu já tive aqui em nosso lar, eu tinha o auxílio de irmãos, 6 espíritos ficaram na minha dependência, ó, você vai reencarnar e a gente vai ser seu filho lá no mundo, lá na Terra, né? E esses espíritos seriam a base, a sustentação para Otávio na encarnação. Ele ia ser médium e como médium ele ia ter um trabalho muito bonito, ele ia ajudar muitas pessoas. Isso estava programado. Então, treino é treino, jogo é jogo, gente. Por isso que, assim, eu sou da linha em que a programação ela se dá mais pela questão do psiquismo mesmo do espírito, né? E quando ele chegou aqui na Terra, o que aconteceu com o Otávio? Ele chegou aqui na Terra, ele esqueceu de tudo, né? Então a mãe morreu, depois ele começou a ter os primeiros contatos com a doutrina espírita, viu-se médium, mas não quis seguir a mediunidade, deturpou a mediunidade. Daí teve um infeliz que falou para ele seguir um caminho lá não tão correto, e ele acatou aquilo porque estava nas tendências dele. Ele conheceu uma mulher e teve um filho com essa mulher. Então o pai, né, a mãe tinha morrido, o pai tinha casado de novo, e essa mulher tinha 3 filhos, e com o pai dele teve mais 3 filhos, que eram os 6 espíritos que ele teria que educar, que ele teria que ser a base aqui na Terra. E ele estava encarnado, estava casado, nem ligou para a madrasta, muito menos para os irmãos, né? Ficaram, não conta a história dos irmãos, mas os irmãos ficaram à sorte
das suas tendências e da educação da mãe. Daí a gente não sabe o que aconteceu com eles. A gente sabe que Otávio se perdeu uma encarnação, né? Perdeu uma oportunidade de trabalho e desencarnou lá por volta dos 40 anos, né? Então, Otávio ele vem fazer o resumo do estudo, né? Então, ou seja, da gente perceber enquanto encarnados, da gente perceber das oportunidades que são geridas, que vão surgindo no nosso dia a dia. Perceber que a gente não pode fugir da luta, muitas das vezes, né, por causa das nossas tendências. Então volta lá a questão lá no comecinho das provas, expiações, das aflições atuais, das aflições anteriores. Muitas das vezes a gente não percebe que a gente vai sendo levado pelas nossas tendências. E a gente tinha toda uma programação e a gente vai fugindo desse caminho. Então, mais uma vez, né, da importância do autoconhecimento, da gente começar a buscar, fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, para que a gente possa traçar um caminho, para que a gente possa buscar um caminho em que nós vamos, dentro desse processo evolutivo, chegar até a perfeição, tendo como guia, tendo como meta, tendo como exemplo o próprio Cristo, que veio aqui para nos auxiliar, que veio aqui para trazer palavras que pudessem fortalecer na nossa caminhada. Esse é o único exemplo que a gente tem que buscar. Buscar esse autoconhecimento, buscar o estudo, né? Então a gente viu nesses 2 capítulos da importância da mediunidade, da importância de ser um dirigente espírita, da importância de ser um trabalhador espírita, da importância de ser um trabalhador no nosso dia a dia. Às vezes eu faço, né, na minha prece de encerramento, né, das minhas palestras, eu sempre falo uma coisa, que é a seguinte, né? Nós não conseguimos ainda ser a luz que é a luz do Mestre Jesus, mas que nós possamos ser traços dessa luz aonde a gente estiver. Que a gente pode ser um vagalume, mas se esse vagalume estiver dentro de uma gruta toda escura, ela é um sinal de luz. E isso pode ajudar um caminhante perdido que está ali dentro daquela gruta e pode encontrar ali depois um rainho de sol e encontrar a saída. Então, se a gente não consegue ser ainda essa luz maior que é o Mestre Jesus, que nós possamos ser traços dessa luz aonde estiver. Levando um abraço, né? Em tempo de pandemia, um abraço virtual, levando uma palavra, levando um sorriso, às vezes ligando para um amigo, buscando uma leitura edificante, buscando uma mudança interior. Que a luz do Mestre Jesus possa estar na casa de cada um de vocês e que possa, nesse momento, atingir ao coração de vocês, trazendo a paz, a harmonia e a tranquilidade. Boa noite a todos e muito obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja.